Hoje nós temos um evento muito especial, que é o encerramento da nossa revista do primeiro semestre. E, como sempre, nós comemoramos isso apresentando para vocês aquilo que foi estudado pelos nossos alunos. Então, cada classe, das classes menores aí até os nossos adolescentes, prepararam um conteúdo muito especial para apresentar para vocês, para que a igreja tome conhecimento daquilo que eles têm trabalhado ao longo do tempo. E principalmente para que os pais saibam o que tem sido ensinado aos seus filhos. Relembrando o nosso propósito e o nosso compromisso de trazer para as nossas crianças e para a nossa igreja de uma forma geral, conteúdos bíblicos sejam sólidos e que façam diferença na vida, não apenas na eternidade, mas nessa vida em que nós vivemos aqui, durante o tempo que o Senhor nos concede. Então, para a gente começar, nós vamos começar orando a Deus e, na sequência, vamos iniciar as apresentações com a nossa coordenadora, que é a Cris. Pode curvar sua cabeça? Criancinhas aí atrás também fiquem quietinhos um pouquinho, pode parar de tocar o instrumentinho agora, daí a gente ora, tá? Senhor Deus, nós te agradecemos por este período tão importante em que nós dedicamos as nossas vidas para ensinar e aprender de Ti. Muito obrigado, porque o Senhor tem solidificado nos nossos corações esse comprometimento. Muito obrigado por cada criança que está aqui, por cada pessoa que está aqui, por cada professor que dedicou o seu tempo no preparo das suas aulas, que dedicou o seu tempo na construção de atividades que são levadas para ensinar o Teu Evangelho para as Suas crianças. Muito obrigado por esta igreja, muito obrigado por cada irmão que está conosco. O nosso pedido é que esta manhã, ou nesta manhã, o Teu nome seja glorificado no meio de nós. Que o Teu Espírito Santo flua em cada coração e que nós possamos nos alegrar com tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Cris, nossa coordenadora, vai conduzir a gente. Bom dia, graça e paz do Senhor. Louvamos ao Senhor por estarmos aqui. E hoje, como o Cassandro disse, vamos apresentar para vocês o que as crianças aprenderam no último semestre. Nós atendemos as classes de maternal até os adolescentes de 1 ano e meio a 15 anos. E o maternal, vocês, por favor, não faltem domingo que vem à noite, que eles vão apresentar para vocês, porque o tema é o mesmo do culto infantil, eles vão apresentar no domingo que vem, assim como as classes à noite, o encerramento do culto infantil. Nós vamos começar com a nossa primeira classe, então, hoje, que é o pré-primário de 4 a 6. As nossas profs aqui, Lili e Mari. Bom dia, amados. Graça e paz. Já fez o bom dia, né, Lili? Nós estudamos a plugin 4, né, sobre vitórias e derrotas. E nessa revista, as histórias sobre o povo de Deus na Terra Prometida são preciosas para todos os cristãos, né, que somos nós, pois ensinam como o Senhor guiou, ensinou e protegeu o seu povo. Josué, homem usado por Deus para guiar os israelitas, foi obediente ao Senhor e teve vitória. Otiniel, Eude, Débora, hoje as crianças vão cantar sobre essa vitória de Débora, né? Baraque, Gideão, nos ensinam a importância de confiar em Deus, em todas as situações, até mesmo nas mais difíceis, como todos bem sabem, né, meus amados? E um povo desobedeceram, como Acã e Sansão, e se tornaram exemplos de quão duras são as consequências do pecado. Porém, aprendemos que Deus estava e ainda está pronto a nos abençoar, perdoar os nossos pecados, mostrando-nos como viver em obediência à sua palavra e alcançando vitórias. Só assim nós seremos vitoriosos, quando nós depositamos e confiamos e obedecemos a palavra do nosso Deus. E nós vamos ouvir agora a Lili, né, para apresentar nossas crianças. Eles estão eufóricos, ansiosos para apresentar para vocês o que nós ensaiamos aqui e o quanto eles estão confiando em Deus. Então, vamos assistir aqui essa galerinha? Vamos lá, pré-primários!
está comigo. Vamos lá. Sei que nele eu posso confiar. Eu ponho em Deus a minha confiança. Eu ponho em Deus a sua confiança. Põe em Deus a minha confiança. Eu ponho em Deus a minha confiança. Eu posso confiar. Eu não temo perigo. Meu Deus está comigo. Sei que Ele não posso confiar. Eu ponho em Deus a minha confiança. 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 A minha confiança. A minha confiança. A minha confiança. Lindos, lindos! Nós aprendemos que nós podemos e devemos louvar ao nosso Deus com tudo que temos e com tudo que somos. E também com os nossos instrumentos, com os nossos louvores. Isso é maravilhoso, não é mesmo, pessoal? Nós temos também um versículo muito legal que nós aprendemos. Vamos falar para o pessoal? Vamos lá, bem alto então. Põe a minha confiança. Salmos 66, 4. Muito bem! Lindos demais! E aqui nós temos a importância dos nossos pequenos estarem aqui na EBD, na igreja, no nosso cultinho, né? Não é um momento só de brincadeira, só de diversão, mas de aprendizado. E eu tenho 2 exemplos para trazer para vocês aqui. Me deixou muito emotiva nesse período todo, nesse semestre. O primeiro foi a nossa amiga Luísa aqui, né? Em uma das aulas, falando sobre confiança, falando sobre o confiar em Deus, obedecer a Deus e aos seus mandamentos. E aprendendo também sobre essa música. Descobri que ela que cuidou da barata em casa, gente. De verdade. E o que ela falou? Não preciso ter medo, Jesus está comigo. E eu tenho minha confiança em Deus, e é isso aí. E olha lá, cuidou da barata em casa, gente. E é isso mesmo, a gente precisa ter medo de qualquer situação? Nenhuma. Se a gente está em Deus, a gente está firmado no nosso Deus, confiando nele, Ele vai cuidar de tudo. E eu não preciso ter medo de nada. E isso é um ensinamento muito lindo para nós, né? Poxa vida, quantas baratas saem voando por aí, né? A gente sai correndo, né? E o outro não é da nossa turminha mais, já foi nossa aluna, não é mais. E não foi com a revista em si, mas me trouxe assim um grande ensinamento sobre o estar aqui, sobre o cuidado de Deus. A Sofia fez uma cartinha para mim, Helena, e ela descrevia várias coisas lindas, belas, né? Sobre ela, sobre o que ela quer que a Helena seja quando crescer, né? Mas o que mais me pegou foi que o desejo dela é que ela conheça o Papai do Céu. E isso é lindo demais, né? Essa consciência de que eu, como criança, desejo que você, um bebê, outra criança um dia, possa conhecer a Deus. É lindo demais isso, né, gente? E quantas vezes nós perdemos essas oportunidades, né? Nós, adultos, maduros, mas de desejar, ansiar que outras pessoas também conheçam a esse Deus. Isso é maravilhoso, é um ensinamento lindo para nós, né? Para mim, como mãe, como professora, mas para todos nós aqui. Isso é belo. Isso é um fruto, é resultado
desse ensinamento aqui, do trabalho dos professores, dos ministérios, dos pastores, de toda a igreja e também no compromisso dos pais. Então, não deixem de trazer os seus pequenos. É lindo vê-los apresentando e é mais lindo ainda ver os frutos sendo colhidos. Amém? Também, passando por uma experiência, né? O Benjamin, ele também estava nesse processo de aprender aqui na casa do Senhor sobre vitórias e derrotas, né? Ser cuidado, ser ensinado pelo nosso Deus, que nosso Deus é todo poderoso. No momento de tristeza dele também, ele disse-me assim: hoje eu não quero falar com Deus. E aquilo me partiu o coração, né? Porque eu disse: nossa, mas como? Eu estou ensinando, né, sobre Deus. E aí veio aquele refrigério. Todos nós passamos, né, por um período de lutas e vitórias. Então, o Benjamin estava naquela luta dele. Então, chamei, clamei: não, eu vou, né, clamar ao nosso Deus, porque você conhece, você está passando por um processo e Deus vai te ajudar. Então, naquele momento eu orei e naquele momento ele buscou a face do Senhor Jesus, né, não querendo, né, que ele estava irredutível. E aí ele disse bem assim: mamãe, o nosso Deus está conosco. E isso a gente fazia, né, Lili, aqueles mobilizinhos, né? Eu posso confiar em Deus quando eu estiver triste, quando eu estiver com raiva e quando eu estiver com dor. Então, o Senhor Jesus ali, falando através daquele versículo da palavra do nosso Deus, trazendo ao meu filho a segurança em quem ele pode confiar. E eu agradeço a todos, e é isso. Amém. Tirar uma foto com as profs, a equipe toda, por favor. Se tiver auxiliar que está aqui. Enquanto eles se arrumam aqui, meus amores, volta rapidinho para tirar uma foto. Vamos lá tirar uma foto, bem? Vai lá. Tem auxiliar faltando? Cadê a Clara? Clara. Essa é a nossa equipe do pré-primário. Lindos. Parabéns, crianças. Parabéns, profs, pela dedicação. E que toda essa palavra seja guardada nesses corações. Sirvam ao Senhor eternamente. Pais que estão tirando fotos, por favor, se forem postar, marquem a igreja. Vamos lá, gente, vamos continuar. Agora nós vamos para o primários, que é a nossa classe de 7 a 9 anos. Atenção, crianças do primário, perdão. Por favor, podem chegar aqui. Pode vir, Davi, Gabi, pode vir, não tem problema. Eles vão se preparar ali, os artistas. Hoje a gente tem muitos artistas aí. Bom dia, eu sou a professora Carla. Sou professora do pré-primário. Eu e a professora Val, está ali organizando a galera. Nós, né, essa classe, ela também trabalha o mesmo currículo do pré-primário. Tá? Então, nós estudamos o mesmo conteúdo. E a abordagem para eles é uma abordagem para alfabetizados, né? Então, de 7 até 9 anos. Então, a abordagem ela é diferente, as tarefas, né? A forma de aplicar o texto bíblico também é diferente. Mas o conteúdo é o mesmo. Então, nós também estivemos vendo a trajetória, né? Do início da revista. Nós vimos Josué assumindo, né, o povo e todo o trabalho que ele teve. E nós entramos ali no livro de Juízes e vimos, né, vitórias e derrotas. Quando o povo confiava em Deus, deixava de confiar em Deus. E já pela graça de Deus, já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar essa revista como professora dessa classe. E eu conversava com a Val, na oportunidade anterior, eu tive a oportunidade de só trabalhar as vitórias.
E essa revista eu tive que trabalhar, vamos dizer assim, né, com os momentos de derrota, vamos dizer assim, do povo de Deus. E por vezes a gente fica um pouco receoso de como trabalhar certos conteúdos com a idade deles, né? Por exemplo, a história de Acã, a história de como a Císera, né, foi entregue e como foi entregue, né? Por meio de uma mulher, por meio da forma que foi, né? E a gente fica com receio de trabalhar certos conteúdos, porque quando a gente lê, a gente, nossa, né? Olha só como foi, né? Foi algo forte, né? E as crianças, elas recebem o conteúdo bíblico de uma forma tão bonita, como Deus trabalha, né, no coraçãozinho deles, e eles entendem, né, isso. E o receio é todo do adulto, né? Mas como Deus trabalha de uma forma perfeita, né, com os seus. E nós tentamos, né, entendendo, né, que tudo é graça. No Antigo Testamento também foi graça. No Novo também é graça. E nós vemos o quanto o Senhor demonstrou a graça dele, né, diante de todos os desafios que o povo dele enfrentou e em todos os momentos. Nós mostramos para as crianças, através do ensino bíblico, de que não é a força, não precisa de exército de milhares e milhares de homens. 300, alguns apenas com vasos quebrados e tochas, porque não é pela força do nosso braço. A gente ensinou às crianças que não é pela força de quem faz, mas é o Deus a quem nós servimos. E isso é graça. E as crianças escolheram uma parte, né, da nossa revista, que é a história de Sansão. Sansão, ele tinha um chamado e ele não cuidou do chamado dele. E ele teve um triste fim. Mas, ainda assim, um fim em que mostrou a graça de Deus. E ele pediu ao Senhor, né, mais uma vez, a oportunidade de poder ser usado por ele para libertar o povo de Deus. E as nossas crianças separaram uma canção, eles mesmos escolheram. Essas crianças, elas são assim, sabe? Elas são bem para frente. E elas prepararam junto com a Profival uma canção e uma coreografia, uma encenação, e eles vão apresentar para vocês. Bem bonito, bem bonito. Lá para frente, vai para frente. Dançando, vamos lá. Vamos lá, bem forte. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o
fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. Gostou da música? Muito bem. Vamos aqui para frente para a gente tirar uma foto com a turma. Aí o nosso Sansão corajoso. Gente, nosso Sansão foi demais, demais. Vem caber. Gente, essa turma aqui, pode ficar aqui para a gente tirar foto, bem? Isso. Gente, é importante que os pais tragam as crianças para a escola bíblica. A sequência do conteúdo é muito importante, tá? Para a gente consolidar todo o currículo que a gente está aprendendo. E aqui a igreja ela tem realmente assim, um cuidado para a gente seguir um currículo. E a gente está numa caminhada aí pela Bíblia. A gente já tem nova revista, é a sequência. Nós vamos ver Ruth, Samuel. Então, envie seus filhos para a EBD. Vamos lá para as fotos agora. Valeu, obrigada, gente. A Profival quer falar, peraí. Ó, só para fechar o que tanto a Lili falou como a Carla está falando, eu sou a prova viva de que a gente trazer os nossos filhos à EBD ajuda eles a serem o que eles são e estão no caminho. Se você, a Sara, a Raquel e o Davi, eles sabem todas essas musiquinhas. E eles sabem as coreografias que a gente fazia junto. E eu participava desde o tamanho deles com a EBD. Então, eu acho muito importante a participação dos pais. Eu sei que é sacrifício, a gente tem que vir, ter mais esses compromissos na semana, mas a gente está plantando para a gente poder colher. E é muito bom a gente poder ter essa parceria dos professores que vai seguindo, tipo, desde o tamanho deles, porque os meus começaram nesse tamanho, e agora eles estão já, o Davi já está nos jovens, indo para os adultos, e a Sara e a Raquel estão nos adolescentes. Então, é muito importante a participação da família nesse crescimento, tá bom? Deus abençoe. Muito bem, parabéns crianças, parabéns profs. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos para os nossos juniores. Eles só vão arrumar o cenário deles ali. Um pouquinho de paciência, rapidinho. Bom dia, irmãos. Agora a turma dos juniores. A nossa turma é uma turma muito legal, muito abençoada. E nós temos aqui nessa classe uma faixa etária que enfrenta muitos desafios. Então, assim, nesse quadrimestre, o nosso tema, o tema da revista, foi Investigadores da Verdade, onde foi feito um panorama da Bíblia, começando em Gênesis, passando pelos reis, profetas, né, todo o Velho Testamento e entrando em Jesus, né, e nessa nova vida, nessa novidade de vida que Jesus nos traz. E cada aula foi possível identificar verdades da Bíblia, personagens, entender um pouco mais profundamente qual é o objetivo, qual era o autor de cada um desses livros da Bíblia. Claro que de uma forma não tão aprofundada pelo pouco tempo, mas foi possível assim, ter uma visão panorâmica, né, da Bíblia. E foi muito legal, porque nós podemos contextualizar cada lição era um desafio, muita troca de experiências, muitos desafios que essa turma, essa idade enfrenta. A nossa sala é de 10 a 12 anos. Então, assim, é uma turma que sempre eles trazem histórias, né, desafios na escola, com professores, né, a gente trabalha muito a cosmovisão bíblica nessa sala, porque eles já têm essa maturidade de entender, né, os nossos princípios, a doutrina cristã. Então, nós embutimos muito isso na mente deles a cada dia, né, a cada domingo, a cada aula. E essa revista muito especial foi possível eles terem essa visão, né? Qual é o objetivo da Bíblia, o porquê, né, nós temos esse acesso, porquê nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, e eles sabem que
para todas as perguntas que eles têm, a resposta está na Bíblia. E agora eles têm assim uma boa percepção de que cada livro, cada carta da Bíblia traz e o que cada um desses conteúdos pode oferecer no seu dia a dia, né? No sentido assim de aconselhar, de dar um direcionamento melhor para os nossos juniores. Então, assim, como é muito prática a nossa revista, né? Eles, na verdade, decidiram, né, fazer um teatro, eles escreveram, direção deles, a gente só deu a mão. Eu, Prof. Célio, a Prof. Jaque, né, os professores da turma, e é exatamente isso que eles querem mostrar nessa manhã. Eles querem mostrar como a Bíblia pode ser vivida no seu dia a dia, né, no ordinário. A gente fala muito isso aqui, né, que no nosso ordinário, naquilo que a gente faz costumeiramente, dia após dia, a gente pode estar vivendo as verdades que a Bíblia nos traz. Então, eles vão apresentar aqui, no dia a dia deles, eles escolheram 2 desafios, que é bem comum, né, em casa e na escola, e eles vão mostrar como um cristão pode se posicionar de forma bíblica e dando um bom testemunho de Jesus nesses ambientes. Então, agora vocês podem iniciar, tá? Em uma tarde de terça-feira, Lucas estava fazendo seu devocional como todos os dias, até que é interrompido pela sua mãe entrando em seu quarto. Lucas entra em sua sala e se senta em seu lugar de costume, quando alguns colegas de sua sala começam a tirar sarro de uma amiga próxima de Lucas. Nossa, gente, olha o tênis dela, parece que ela achou no lixo. Verdade, esse cabelo você não penteia? Nossa, essa roupa, você parece que comprou no brechó. Ei, gente, isso não é certo. A gente não sabe o que ela tá passando. E na Bíblia diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Você virou pastor agora? Não virei pastor, não. Só estou fazendo o que Jesus faria. A gente desculpa que a gente fez foi errado. Eu acho que... Mas desculpa, a gente não fez nada. Desculpa. Nos desculpa por ter te zoado, a gente foi errado. Nossa, Lucas, gostei do que você falou. Pouca gente tem coragem. Atitudes assim fazem diferença. Continue sendo um exemplo. Não quero viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Lucas estava no intervalo com seu lanche trazido de casa, quando sua amiga Ana se aproxima e o chama para conversar. De ajudar nas economias da minha casa. E na Bíblia também diz que devemos honrar pai e mãe. É assim que eu amo. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. E assim termina mais um dia comum, que se tornou extraordinário. Lucas não fez um sermão. Ele não precisou decorar 1000 versículos ou subir no altar. Ele apenas viveu a palavra. Em um mundo cheio de vozes que zombam, julgam e ignoram, ele escolheu ser diferente, escolheu amar, honrar e respeitar, exatamente como Jesus ensinou. A Bíblia não é só um livro antigo guardado numa estante, ela é viva. E quando colocamos em prática o que está escrito, ela transforma a nossa vida e a de quem está ao nosso redor. E você, como pode viver a Bíblia no seu dia a dia?
Muito bem, parabéns, crianças. Que o Senhor dê graça a vocês na escola. Eu sei que é uma idade bem difícil, mas que vocês sigam o exemplo do nosso personagem aí e não tenham vergonha de quem são em Jesus, de que servem Jesus e que o amam. Parabéns, profs, parabéns, crianças. Vamos agora para a nossa próxima classe, que são os nossos adolescentes. A professora vai falar um pouquinho sobre a revista e depois vocês vão ver um vídeo que eles prepararam. Bom dia, graça e paz. Os adolescentes também trabalharam essa revista no quadrimestre, está terminando agora. E o título da nossa revista é Meus Valores, Meus Amores. Essa revista, essas lições dessa revista, desafiaram os nossos adolescentes. Como foi colocado aqui que os pré-adolescentes passam por muitos desafios, os adolescentes continuam ainda nesses desafios, né? Há muitos conflitos dos valores deles e de como viver os seus valores. Então, essa revista ela traz também esse desafio, a eles avaliarem quais são os seus valores e a entenderem também como os seus valores vão influenciar as suas atitudes. Cada lição trazia um valor, um princípio bíblico e um oposto, para que eles pudessem observar quais são as atitudes que revelam os seus valores. E cada lição também traz uma mega decisão. Ao final da lição, eles são desafiados a observar que valores têm que ser transformados, que amores, que maus amores têm que ser transformados em bons amores, segundo a palavra de Deus. Então, eles tiveram esse tempo, nós, caminhando com eles, também é uma turma muito gostosa de trabalhar. Eles são muito participativos, né? Eles estão sempre colocando suas opiniões, e isso é muito legal. A gente também aprende com eles. Foi um tempo muito bom, e eles fizeram um vídeo também, criado por eles, dirigido por eles, editado por eles, para apresentar um pouco do que eles aprenderam. Crentes em Meus Valores, Meus Amores. Nossa, olha esse casaco. Nossa, eu preciso muito dele. Meu Deus. Nossa, eu queria tanto um casaco desse. Ele é muito melhor que o meu. Olha esse tecido dele. Essa cor não é igual à minha. O meu não presta mesmo. Ah, que droga. Mas você não comprou esse moletom semana passada? Comprei, mas não se usa a mesma roupa todo dia, né? Mas você já parou pra pensar que às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente não dá valor ao que a gente tem? A sua mãe trabalhou pra comprar isso pra você e você tá reclamando dela. Realmente, eu acho que eu não precisava tanto quanto eu pensava. Amiga! Oi! Eu acabei de passar numa loja de perfumes onde eu achei 5 que são a sua cara, sério. Ah, mas acho que eu não preciso de mais, já tenho tantos. Amiga, como assim você não precisa de mais? Aparência é tudo que importa, né? Tem que sempre estar bonita. Ah, você acha mesmo que aparência é tudo que importa? Lembra que a gente aprendeu no EBD? Seus valores têm que estar em Cristo. Ah, é mesmo. Oi, gente. Se aqueçarem dos sozinhos. Eu vi que coisa estranha, né? Tá querendo vontade de ter coisa. Pois é, semana passada era só passada? Pois é, que mulher ainda. Então, isso me lembra muito aquele texto de Eclesiastes que fala que tudo é inútil debaixo do sol. Nossa, ele não estava na última lição? Nossa, é verdade. Aqui, ó. Oi, filha. Oi, mãe.
Hein, já arrumou seu quarto que eu tinha te pedido? Claro que eu arrumei. Tá, tô chegando, viu? Fica esperta. Já tá chegando? Isso, 5 minutos. 5 minutos? Tá bom. Pode esperar. Oi, mãe. Mais uma coisa, enche as garrafas, viu? Encho. Nossa, é verdade, eu queria muito assistir. O que você acha, Raquel? Vocês não viram o vídeo que eu mandei pra vocês? Mandei lá no Instagram, no Facebook. Vocês não viram, não? Isso aí é do capeta, vocês não podem assistir. Achei que vocês eram crentes. Eu, hein? Não, cara, o Stitch ele é um alienígena, ele vira do bem depois. Enfim, se você assistir, você vai entender. Tanto pecado no mundo, tanta coisa ruim, você tá colocando o seu foco no filme pra criança, Raquel. Ai, verdade, né? Eu queria ver esse filme, só que eu fiquei com medo. Aquela pastora tava meio nada a ver também. Tá bom, vamos assistir. Sinceramente, saí da igreja mesmo. Eu briguei com a Maria e nem quero olhar mais pra cara dela. Ela nem pra vir atrás de mim pedir desculpa. E eu também não vou ficar correndo atrás de ninguém, não. Não, mas você não pode sair da igreja só porque você brigou com a Maria. Você tá indo pra adorar quem? A Maria ou Deus? Oi, amiga, tudo bem? Então, lembra daquele menino que eu tava te falando uma vez, lá da minha sala? Ah, sim, tá todo mundo namorando da minha sala, sabe? E eu acho que ele tá gostando de mim, enfim, a gente conversou um pouco. Só que ele não é cristão, sabe? Ele é bem bonitinho e tal. Ele não é muito legal, ele é ele, sabe? Mas, tipo, tá todo mundo namorando e a gente é adolescente. Enfim, o que você acha? Assim, eu acho que não é o momento certo, porque a gente é muito novo e, tipo, não é porque todo mundo tá namorando que a gente tem que namorar também. É verdade. Talvez você tenha um pouco de razão. E quando for o momento certo, Deus vai dar alguém, tipo, certo assim pra você. Mas, amiga, ele até falou que iria na igreja por mim. Ah, mas, tipo, se ele for na igreja por você, ele vai ter ido pelo motivo errado. Ele vai ter ido pra ir com você por você, não pra aprender sobre Deus e adorar a Deus, sabe? Então, tipo... É verdade. É só você esperar. Não precisa, sabe? Só Eu acho que esperar. vocês têm razão. É melhor deixar isso pra lá mesmo. Não tem nada a ver. E, bom, perdi meus princípios mesmo. Preciso ler mais a Bíblia. Obrigada. Tchau. Vai. A gente vai sentir muita saudade de vocês! Feito por Raquel, Nicole Sara, Amanda, Yasmin, Beatriz Ana, Isaac, Maria Catarina, Melissa e Ana Gabriele. Nossa, gente, muito bom, né? Cada vez está melhor. Vocês são top mesmo, ó. Parabéns. Lindos. Parabéns aos... Sobe lá, fotinha. Vamos lá, turminha linda. Professores, por favor. Bem, parabéns. Nossa turma de meninas. E um bendito é o fruto. Tem mais um, só faltou hoje, né? Vocês puderam ver nessas apresentações que a palavra de Deus é ensinada aos nossos filhos e apontando sempre para uma ação prática de como eles podem exercer a fé deles, como eles podem exercer aquilo que eles aprenderam no cotidiano. Essas revistas, a Mega Teen, que os juniores e os adolescentes usam, é uma revista de fato de despertar isso, de despertar para o seu dia a dia, como podem ser diferença. E eu fico muito feliz que eles conseguiram trazer esses exemplos práticos mesmo no dia a dia deles, de como eles podem ser diferença, de como eles podem, de fato, apontar para Cristo, serem referenciais nesse mundo tão difícil. Então, minha oração é que, de fato, vocês continuem firmes com essa fé inabalável em Cristo, o sirvam, o adorem eternamente e jamais tenham vergonha de quem vocês são em Jesus Cristo. E agora vem um momento
de transferência de classe, bem bacana, porque eles estão crescendo, né? E isso é muito bom. Então, nós tivemos uma aluna, das classes menores não tivemos nenhum aluno para transferir nesse semestre, mas da nossa classe de juniores, nós temos a Iane, que vai para os adolescentes no próximo semestre. Então, Iane, vamos lá? Cadê tu? A Iane é a nossa mais tímida da turma. A nossa prof aqui da apresentação. Olha que adolescente linda que ela está ficando, gente. Por favor, um professor dos adolescentes e um dos juniores aqui para a gente tirar uma foto com ela. E, Iane, eu vou ler novamente aqui, né? Vocês já viram da outra vez, mas a informação é importante. Iane, você concluiu sua jornada de aprendizagem na classe dos juniores e, a partir de agora, passa a integrar a classe dos adolescentes. Celebramos essa transição como mais uma etapa no crescimento espiritual e na busca pelo conhecimento da Palavra de Deus. Agradecemos sua dedicação até aqui e oramos para que Deus continue guiando e abençoando sua vida nessa nova fase. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Lindeza, pega aqui o seu certificado. Isso aí. Parabéns também aos pais que sempre trazem seus filhos a EBD e nós podemos fazer esse momento. Muito bem. Então, no outro domingo, passando domingo que vem, já está na classe dos adolescentes. E agora aquele momento que é bem difícil para o Ministério Infanto-Juvenil, porque é o momento que nós formamos adolescentes e eles vão para a classe dos jovens. E hoje nós temos 4 lindezas que cresceram. E daí a líder chora, então é melhor respirar, né? E vamos lá. Ana Luísa, Beatriz, vamos lá, vou chamar as 4 já. Nossas gêmeas maravilhosas, gente. São lindas demais essas meninas, olha só. Lindezas. Também nós temos... Só um pouquinho, deixa eu passar aqui. A Maria Catarina e a Nicole. Vamos lá? Lindas. Nossas primas lindas. Essas aqui eu peguei no colo, as outras chegaram maiores, mas fui prof, e elas já fazem parte, com exceção da Maria, que trabalhou com a gente um tempo, mas escolheu a mídia, amém, cada um tem seus dons, mas elas já fazem parte do Ministério Infanto-Juvenil como auxiliares. E isso também é maravilhoso, porque elas estão crescendo nesse trabalho, elas estão vendo a dedicação dos professores, e é incrível como eles fazem 13 anos, que é a idade que eles começam a auxiliar, e vem correndo já falar comigo, Cris, agora eu já fiz, eu posso auxiliar? Né? Tem uns com 12, assim, que ficam desesperados, sabe? Que querem muito, mas a idade é com 13. Mas eu fico feliz com isso, porque é sinal de que, de fato, eles estão vendo o trabalho, de fato, eles querem também servir. Então, que eles continuem nisso, né? Com o tempo eles vão crescendo, vão descobrindo outras habilidades, outros dons que o Senhor deu, mas o importante é que continuem servindo, continuem, de fato, continuamente na casa do Senhor e amando estar na casa do Senhor. Então, eu vou entregar para vocês o certificado. Um dos jovens e um dos adolescentes, por favor, para receber as nossas princesas. Vamos lá. Se quiser vir todos os professores da classe, pode vir também, é um momento de despedida. Rapidinho, vai lá. Chegando. Vamos, Luiz, Adão, são os professores que vão recebê-los
agora e continuar esse trabalho com eles. Também quero foto, né? Junto, gente. Deixa eu ir com as aulas aqui. Deixa eu ir com as adolescentes. Muito bem, parabéns, meninas, continuem firmes no Senhor. Então, com isso, nós concluímos as nossas apresentações desse semestre, iniciando mais um semestre. Que o Senhor nos dê graça, nos dê força a cada dia, ânimo para continuar essa obra, esse ensinamento. Mais uma vez, incentivo aos pais a estarem aqui todos os domingos, a não desanimarem mesmo, né? Não deixarem seus filhos dormindo, não façam isso. Principalmente adolescentes, juniores, que têm preguiça muitas vezes de acordar, só um pouquinho, queridos, de acordar no domingo de manhã. Nós temos tantos anos trabalhando nessa área, nós temos exemplos de adolescentes, de crianças que a mãe deixou dormindo e infelizmente não estão mais aqui, porque não cresceram tementes, não cresceram amando a casa do Senhor, porque ficaram dormindo. Então, sejam temerosos mesmo nisso. Sejam firmes, fortes. Crianças precisam também de uma mão forte, firme, trazê-los. Querendo ou não, é dever de nós, como pais, trazermos os nossos filhos à casa do Senhor e aprender da palavra dele. Começamos em casa e aqui, nós nessa parceria, continuamos esse trabalho, essa alegria de poder ensiná-los. Amém, queridos? Então, Deus abençoe a todos. Pastor, as nossas classes agora vão se dividir, porque eles vão fazer o encerramento. Só um pouquinho, pastor, para esperar um pouquinho, tá? Mas em seguida, daí, para as suas classes, para a gente fazer o encerramento nas salas. Obrigado, Cris. Obrigado, irmãos. Bom dia a todos. Que alegria a gente poder ver, né? Todo esse movimento e poder saber que há um movimento intencional para ensinar os nossos filhos, para ensinar a próxima geração. É legal ouvir os testemunhos das mamães, das professoras, e é muito bom a gente ver o desenvolvimento de cada criança em cada fase e cada faixa etária. Eu queria convidar, antes da gente encerrar, os professores também para vir à frente, e a gente vai orar por eles, por essa turma de mestres aí que se dedicam e que nesse semestre também se dedicaram em aprender para poder ensinar. Então, pode vir para cá a equipe toda. Aqui no meio, aqui para a câmera ficar bem bonita. Os auxiliares também. Os professores só da manhã do maternal também podem vir, por favor, os que trabalham de manhã. Os auxiliares e professores que estão aí. Não. Ok. As meninas que você está vendo aqui, não tem como elas serem auxiliares ao mesmo tempo que estão em sala de aula. Elas estão auxiliando à noite, tá bom? Então nós já vamos orar por elas também. Vamos juntar aí. Ó, tem um sinal e tem um sinalzinho aqui, ó. Ué. Amém. Você pode ficar em pé? Vamos orar por esses queridos? Vamos tirar uma foto. Então senta antes da foto, isso. Parece eu aqui, né? Ai. Ok. Então, irmãos, a equipe da Escola Bíblica Dominical, estão tirando ali as meninas, são os irmãos que todo domingo preparam, organizam, tiram um tempo na sua semana para orarem, para buscarem ao Senhor, para estudar a revista de forma sistemática e poder trazer um conhecimento para o seu filho. Isso que a gente ouviu aqui no final é muito importante.
nós começamos hoje nos adultos uma série sobre tomar decisões. Se tem uma decisão que você deveria tomar, é de trazer seus filhos para o ensino bíblico. Se tem uma decisão que você deveria levar a sério, é ensinar os seus filhos o caminho enquanto ele for pequeno, porque quando ele for grande, ele vai se lembrar do caminho. Essas verdades vão ficar implícitas na mente, no coração, e vão ser uma terra boa. Às vezes é o único alicerce que vai ser construído para o Senhor direcionar a vida do seu filho e o legado de fé na sua família. Então, pense nisso com muito carinho. E enquanto você ora por esses irmãos, também ore por você, né? Faça aí a sua revisão de como foi acordar nesses domingos e entregue também o seu trabalho como pai, de ter trago os seus filhos, de ter vindo à escola bíblica, de ter estado aqui nesse lugar, insistido para eles saírem da cama, porque alguma coisa foi construída e edificada no coração deles. Vamos fazer isso então? Fecha os teus olhos. Senhor, nós somos muito gratos porque o Senhor trabalha através de pessoas que se dispõem a aprender para ensinar. Obrigado por cada um desses professores, Senhor. Cada um desses que separou um tempo durante a semana, nesses últimos meses, para aprender, para poder ensinar aos nossos filhos. Cada um desses, Senhor, que teve que fazer um esforço consciente de mudar a linguagem do domingo de manhã, falar numa linguagem acessível a uma criança de 4 a 6 anos, de 7 a 10 anos, a um adolescente. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor capacitou os nossos irmãos. Mais do que isso, o Senhor deu a eles o desejo de ensinar essa faixa etária e a esperança de ver isso que está sendo ensinado, solidificando e sendo construído na vida desses queridos. Obrigado, Senhor, porque a gente pode plantar a boa palavra, a boa semente no coração dos nossos pequenos. Senhor, oramos pelos pais agora, oramos pelas famílias aqui representadas, pela família de cada criança que está aqui, Senhor. Pai, que esse trabalho feito na igreja encontre um eco no lar, e que isso amplifique, isso, Senhor, adube essa palavrinha de domingo, que isso cuide dela, pode ela, Senhor, e que antes de ver nos professores o primeiro exemplo de homem e mulher de Jesus, eles vejam em casa, nos pais, uma mulher que ama a Deus, uma mamãe que ama a Deus, um papai que ama o Senhor, e que tem prazer de trazê-los à escola bíblica dominical. Obrigado por cada um dos meus irmãos. Senhor, no Senhor o trabalho deles não é vão. Nós não temos como retribuir, nós não temos como agradecer o suficiente, mas nós descansamos que no Senhor, o Senhor alcança cada um e coloca dentro do coração deles esse senso de dever cumprido. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Toca o sinal para ir para a sala.